No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de uma deputada do Chega em que finalmente Garcia Pereira é confrontado com a sua hipocrisia sobre os cartazes e a sua tentativa de ilegalização do Chega, porque o próprio, com muita frequência desde logo no MRPP, teve mensagens bem mais violentas que foram ignoradas pela generalidade das pessoas, porque o MRPP nunca foi relevante, nunca ninguém quis saber do MRPP e, portanto, aliás, a prova disso são, por exemplo, as eleições de 2025, em que recolheram pouco mais de 11 mil votos, acho que não chegava a 11 mil, e portanto vamos ver Garcia Pereira a ser exposto pela primeira vez em direto e a levar com algumas verdades na cara sobre os cartazes que o próprio tinha com a sua cara, que eram bem mais violentos, desde logo com mensagens como morte aos traidores. Leia-se todos aqueles que não concordarem com o MRPP, e no caso de 2025 estamos a falar de mais de 10 milhões de pessoas em Portugal porque tiveram 11 mil votos. É verdade. Vamos ver esta intervenção. Com todo o respeito, um desplante da parte do Dr. Garcia Pereira. Porque vir dizer uma pessoa cuja imagem está num cartaz que diz morte aos traidores. Morte aos traidores. Não estamos a falar de isto, não é o Bangladesh ou Portugal primeiro, não, estamos a falar morte aos traidores. Vir dizer que o partido Chega é que busca o ódio e que nós é que procuramos incentivar a violência, francamente. Esses cartazes não se dirigem a nenhum grupo social. Eu não Comissão não é que a doutora está aqui a manipular a opinião pública. Exatamente. Esses cartazes com 10 anos de existência, com 10 anos de existência, não se dirigem, os senhores não querem silenciar o partido. Os cartazes têm 10 anos de existência, podiam ter 30. E portanto o Garcia Pereira no fundo está aqui a admitir que o que aconteceu foi que o tempo passou e ficámos todos mais sensíveis, porque não é bem quem o diz, é o que se diz. E portanto é importante que se diga. Vamos lá ver uma coisa, no meu entender é mesmo o que se diz, não é quem o diz. E portanto, se Garcia Pereira diz morte aos traidores e ele pode dizer, mas o André Ventura não pode dizer, isto não é o Bangladesh, o Garcia Pereira está a utilizar um critério para si e para o seu ex-partido e outro critério para o partido que não gosta. E portanto é uma evidência que é uma vergonha. E o Garcia Pereira diz, mas esses cartazes em específico não visavam nenhum grupo social. Realmente o Garcia Pereira e o MRPP eram mais inclusivos. Ora, mais inclusivos porquê? Porque era toda a gente. Era morte aos traidores que não concordasse com ele. Portanto, era morte a todas as pessoas que discordassem desta forma de estar e, portanto, podiam ser brancas, negras, amarelas, azuis, castanhas, cor-de-rosa, lilás e, portanto, podiam ter todas as cores e religiões, etc. Para ele, eram igualmente mortos. Portanto, no fundo, é um bocadinho isto. Morte aos traidores. E os traidores, leia-se. Eu lembro-me, por exemplo, de um vídeo da campanha do MRPP em que o Garcia Pereira falava e dizia que o PSD e o CDS eram um governo de traição nacional. E, portanto, não sei se se referiam aos votantes do PSD e do CDS. Porque, eventualmente, quer dizer, é um salto lógico que eu acredito que se pode fazer. Quem vota em traidores está a apoiar traição. E, portanto, é também traidor. Não sei. Pergunto se podemos fazer este raciocínio com os cartazes de Garcia Pereira. É que se havia um governo do PSD e do CDS, era porque eles foram votados pela maioria das pessoas. Sabe quem é que não foi votado pela maioria das pessoas? O MRPP, até porque nunca entrou, graças a Deus, na Assembleia da República. Portanto, o Garcia Pereira era mais abrangente. Não era para nenhum grupo social, era para todos aqueles que discordassem do Comitê Central. Lindo, espetacular. Vamos ouvir a segunda parte. Não querem discutir a atualidade. Vamos dar tempo também para... Não, mas é só para dizer que aqueles cartazes foram objeto de uma apreciação da Comissão Nacional de Eleições. A minha colega não vai querer deixar que se faça. Se diga isto, que apreciou, que disse a evidência. Aqueles cartazes não têm nenhum destinatário concreto. Isto. E tal e qual Vossa Excelência também acha. Vossa Excelência também acha que o Júlio Dantas. Eu gostava. Vossa Excelência nomeadamente sobre a questão dos estatutos. Eu gostava muito. O que é que se passa com essa questão? Eu gostava muito de poder. Vossa Excelência também acha que o Júlio Dantas, quando disse morra, Dantas morra, estava a apelar ao homicídio do Júlio Dantas? Eu gostava, temos que deixar também que houvesse algum respeito. O Garcia Pereira fala da apreciação da CNE. O Chega também já recebeu a apreciação da CNE, Garcia Pereira, e foi positiva.
É verdade. Eu sei que isto é chato, mas a CNE já disse favoravelmente, já falou favoravelmente aos cartazes do Chega, diz que não havia nenhum ilícito eleitoral. E, portanto, a Comissão Nacional de Eleições avalia alguns ilícitos eleitorais. Ainda vai haver o Ministério Público, mas já houve advogados em direto e o Garcia Pereira não é mais advogado do que as outras pessoas. Há advogados, seus colegas de profissão, que discordam de si. Portanto, aparentemente não é assim tão evidente que haja algum caso de xenofobia, de racismo, de preconceito, o que quer que seja. Mas a própria CNN já demonstrou um artigo em que colegas seus de profissão, advogados, já disseram que o Chega está na fronteira legal. Disseram isto foram palavras de advogados que falaram à CNN. Na fronteira legal, ou seja, eram precisos ser dados mais alguns passos para que a queixa de Garcia Pereira tivesse fundamento e tivesse... Enfim, fundamento tem sempre. Qualquer pessoa pode apresentar uma queixa, é livre disso. Mas para que a queixa de Garcia Pereira se efetivasse naquilo que é o seu objetivo, que é a ilegalização do Chega e a retirada dos cartazes. O Garcia Pereira fala sobre a apreciação da CNE em relação aos cartazes. A CNE também já falou favoravelmente aos cartazes do Chega, mas sobre isso o Garcia Pereira não diz um pio, evidentemente, porque não lhe dá jeito na questão do debate. E, portanto, não visámos nenhum grupo social. Também visaram a nação toda. E, portanto, eu acho que temos que ser responsáveis pelas nossas palavras. O Garcia Pereira, entre a expressão morte aos traidores ou isto não é o Bangladesh, qual é que lhe parece mais agressiva e que incita mais ao ódio? Não sei, digo eu. O que é que acha mais provável? Alguém considerar agressivo a expressão morte aos traidores ou alguém considerar agressivo a expressão isto não é o Bangladesh? Ainda para mais, sendo que isto não é o Bangladesh é parte do refrão de uma música feita por inteligência artificial famosa a nível nacional. E, portanto, é parte de um refrão, de uma música feita por IA. E, portanto, eu compreendo que o Garcia Pereira talvez não saiba isso, se calhar vive debaixo de uma pedra, mas é uma evidência que não há agressividade nenhuma nesta expressão. A CNE já se manifestou publicamente sobre os cartazes do Chega e deu o parecer positivo. E deixe estar que o Ministério Público também o dará. Não se preocupe que nenhum dos cartazes será retirado. Vamos ouvir a segunda parte. Terceira, no caso. Cartazes do Chega, porque isto é a tática habitual para desviar as atenções. Claro que vamos continuar a falar dos cartazes. António Rodrigues, eu prometo não me esqueço de si. Vanessa. E ficou aqui bem plasmado, esta é a tática do Dr. Garcia Pereira e de uma série de pessoas, que é silenciar um partido que é o segundo maior partido do país. É esta a tática que ficou agora bem plasmada. Portanto, Garcia Pereira afirmou que a suspensão da frase, que entretanto foi suspensa, não é? Era tão inócua que até foi suspensa, a frase morte aos traidores do material de campanha do partido não isenta aos traidores de morte certa, e estou a citar Garcia Pereira. Está aqui à minha frente. Portanto, essas pessoas virem agora a arrogar-se de toda a moralidade. Eu estou a falar dos cartazes. Não está, se me deixar. Então vamos falar dos cartazes do Chega. Vamos centrar o debate. Mas isto tem que ser da contra-informação. Isto tem que ser enquadrado. As pessoas não podem chegar aqui com todo o desplante e dizer este cartaz incentiva o ódio. Quando têm estes cartazes. Quer explicar? Não tem moral. Se o doutor não tem moral para falar. É verdade, doutor Garcia Pereira. Alguém tinha que lhe dizer. Já estava na altura, honestamente. É que é falta de vergonha na cara. Não é só desonestidade intelectual, é falta de vergonha mesmo. Falta de vergonha. E esta frase que a senhora deputada do Chega disse está num artigo do Expresso em que o próprio diz que a retirada dos cartazes não isenta os traidores de morte. E, portanto, caramba, o que é mais incentivador ao ódio do que isso? Até porque Garcia Pereira, mais uma vez digo, na campanha eleitoral referente a estes cartazes, andava numa arruada daquelas habituais de eleições em que ele basicamente dizia que o PSD e o CDS eram governos de traição nacional. E, portanto, se eram governos de traição nacional, não estaria o Garcia Pereira a sugerir violência, o Garcia Pereira ou o MRPP, para com os dirigentes, militantes, eventualmente votantes do PSD e do CDS. Não sei, estou a questionar. Não existe essa possibilidade de interpretação. É porque o Garcia Pereira faz a interpretação quer dos cartazes do Chega, mas ele dizer morte aos traidores não é suscetível à interpretação. O Garcia Pereira, com um pingo de vergonha na cara, não aparecia publicamente para defender esta pouca vergonha que foi esta queixa. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.